Olá pessoal, estaremos dando início aqui à aula 2.1 do curso de capelania, da introdução à capelania. Vamos lá? O papel fundamental do capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual e emocional do ser humano. O capelão, com suas habilidades, poderá contribuir com a saúde da sociedade e desenvolver um trabalho produtivo nas áreas da pregação e evangelização. Vamos fazer menção mais uma vez. O papel fundamental do capelão é cuidar e zelar da sociedade, contribuindo intensamente para a saúde espiritual e emocional do ser humano. Ou seja, o capelão ele é um terapeuta espiritual. Ele vai motivar o ser humano a conhecer mais a Jesus, a conhecer mais a Deus, a procurar ter um relacionamento mais profundo com o seu Criador e assim estimular esse ouvinte, essa pessoa que tanto precisa, seja uma visita pessoal ou seja em grupo, o capelão ele irá transmitir a ministração do evangelho, que é a cura, que é a libertação, que é o amor, que é a perseverança em conhecer ao Senhor Jesus, que é nada mais, nada menos do que fazer o ser humano se sentir importante e entender a palavra-chave a qual está escrito na Bíblia, que é João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ser humano, o visitante, seja aonde for a visita que o capelão estiver realizando, esse visitado ele precisa entender que ele é importante e que Deus o amou de uma forma incondicional, que entregou Jesus Cristo por amor a ele. Então ele vai se sentir amado, ele vai se sentir consolado. E o objetivo do capelão é transmitir esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, que nada mais é do que o Evangelho. Sendo assim, a gente vai continuar a leitura e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Leis que embasam a atividade da capelania no Brasil. Lei Federal, número 6.923, do artigo 5 do inciso 7. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, hospitais, presídios, Constituição Federal de 1988. Então, as leis, elas regulamentarizam a função, a atividade de capelania. Então, após realizar a formação em capelania, após estar habilitado, o ministro capelão, ele recebe a sua documentação, ele recebe a sua certificação e sua credencial, o habilitando e o reconhecendo por lei, para que assim ele possa estar atuando no campo da capelania e assim ele ter liberdade para poder ter acesso a lugares a qual, sem a formação em capelania e sem essa regulamentação por lei, ele não poderia atuar. Então, por isso a importância de se tornar um capelão, de exercer esse ato de amor e estar habilitado, credenciado, certificado para poder realizar esse cumprimento tão nobre,
tão sublime e auxiliar a vida de tantas pessoas. O capelão na sociedade é muito importante. Muito importante, nós vamos tratar disso nas próximas aulas. O que é a Constituição? O significado mais conhecido do termo Constituição para as pessoas é ser a lei suprema e fundamental de uma nação. A Constituição é chamada também de Carta Constitucional e é composta pelas normas e leis que regulam a vida de uma nação. Isto é, tem como objetivo organizar o país, sendo que todas as normas são desenvolvidas e voltadas através do Congresso, representado por membros que procuram alcançar as exigências do povo. Quero tratar novamente só desse ponto e a gente precisa observar. A Constituição é chamada também de Carta Constitucional e é composta pelas normas e leis que regulam a vida de uma nação, isto é, tem como objetivo organizar o país, sendo que todas as normas são desenvolvidas e votadas através do Congresso, representado por membros que procuram alcançar as exigências do povo. Ou seja, a Constituição ela é realizada, ela é trabalhada, ela é desenvolvida por pessoas a qual votamos. E essas pessoas estão lá nos representando. Por isso, não entrando em termos de política, por isso é importante a gente conhecer cada político a qual nós votamos, para que assim nós saibamos bem aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, e assim a gente poder, no caso, entender aonde essa pessoa a qual nós estamos direcionando o nosso voto, ela pode auxiliar o nosso cumprimento como cristão e assim como capelão ao exercer a nossa atividade de amor, essa atividade tão linda e sublime, tão elevada, que é levar a palavra, que é levar o alimento espiritual, que é levar a motivação para essa pessoa que muitas vezes está desmotivada e para ela já não vê mais um sentido na vida. Isso é muito importante. Continuemos a leitura. Vamos continuar. Na Constituição, há diversas normas relativas a assuntos como a forma de governo, direito e deveres do cidadão, distribuição de competência, entre outros. Constituição Brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil, que está em vigência, teve sua promulgação no dia 5 de outubro de 1988. Esta é a atual Carta Magna no Brasil. Esta é a que consolidou a transição do regime autoritário, vigente durante a ditadura militar, para o democrático, nova república, no ano de 1985 até os dias de hoje, atualmente. Na época do governo do ex-presidente José Sarney, a Constituição foi preparada pela Assembleia Nacional Constituinte, que possuía deputados e senadores, que foram selecionados em eleições democraticamente presidida por Ulisses Guimarães. Esta Constituição brasileira é a que mais sofreu emendas, com cerca de 93. 87 são emendas constitucionais e 6 de revisão. Este ofício, capelão, está na Constituição? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito. E como eu falei na aula anterior, a capelania é um ato, é uma função, um ofício muito conhecido na igreja em si, porque já é um ofício que já vem permeando muito tempo e muitos irmãos atuam solidamente, tanto em presídios como na área social, como em tantas outras áreas, mas não desistem, mesmo que hoje no campo do cristianismo, irmãos, evitem estar indo em praças onde tem muitas pessoas que são dependentes químicos, em presídios, que são pessoas que cometeram
atos infracionais, atos que contrariam a lei, descumpriram regras, tiraram vidas, pessoas evitam estar adentrando em ambientes como esses. Os capelães, eles não. Eles se dedicam a levar o amor de Cristo a essas pessoas. E dia e noite eles estão reunidos em praças, levando o alimento físico como também o alimento espiritual. Estão visitando entidades, por exemplo, orfanatos, estão visitando comunidades terapêuticas, estão visitando clínicas de recuperação e tantos outros lugares. Mas tudo isso porque eles amam o Evangelho e obedecem o ID e também entendem que quando Jesus, como eu falei na aula passada, ele diz que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos, a fim de alcançarem o arrependimento. Quando ele diz isso, os cristãos que amam a obediência à palavra, eles entendem que esse dito, eles precisam observar e falar: essa pessoa está presa, ela cometeu um crime, mas assim como eu um dia, ainda que eu não tenha matado, ainda que eu não tenha roubado, ainda que eu não tenha furtado, assim como eu fui alcançado, porque também, assim como essa pessoa errou, eu também tive erros, também nasci já em pecado, nasci já em transgressão, e transgredi muito até ser alcançado por Jesus. Mas se eu também fui alcançado, qualquer pessoa pode ser alcançada. Eu quero transmitir, eu quero proclamar esse amor a todas as pessoas, seja dentro de uma igreja, seja em presídios ou em qualquer outro lugar aonde o Senhor Deus me enviar. Então, sendo assim, vamos lá. Este ofício capelão está na Constituição? Lei que ampara o capelão à assistência religiosa em hospitais particulares e presídios públicos. Sim, está conforme está escrito na Constituição Federal de 1988, sobre a Lei 6.923, do artigo 5, inciso 7. Artigo 5, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Comentários. Somente haverá proibição para o capelão adentrar um hospital se for expressamente proibido através da lei. O hospital deverá exibir a lei proibitiva. Caso contrário, caso haja, o que atualmente não há, no caso não existe lei que impeça o capelão de atuar até os dias de hoje. Porém, se existir, o hospital ele precisa exibir claramente essa proibição para que o capelão não exerça a sua atividade e o amparo por lei. Porém, atualmente não existe alguma lei proibitiva do capelão adentrar qualquer hospital. Estará essa lei infringindo norma constitucional. Portanto, será a referida lei manifestamente inconstitucional com base no artigo 5 do inciso 7 da Constituição Federal, artigo 5, inciso 7 da Constituição Federal. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Agora vamos ver os comentários. Neste dispositivo da Constituição Federal, fica claro o direito constitucional de um pastor adentrar aos hospitais para dar assistência religiosa. A lei número 9.982, de 14.007/2000, é o dispositivo de legislação, ou melhor, a lei número 9.982, de 14/7/2000, é o dispositivo de legislação infraconstitucional que regulamenta as visitas em hospitais. Inclusive, os hospitais militares estão obrigados a permitir a assistência religiosa, de acordo com a Lei 9.982, de 14/7 do ano 2000, que regulamenta a assistência religiosa em hospitais. Segue abaixo a íntegra da lei promulgada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Lei número
9.982, de 14 de julho de 2000. Dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo estes, ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Parágrafo único. Artigo 2. O artigo 2º. Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no artigo deverão em suas atividades acatar as determinações legais, normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Então é importante nós entendermos que nós não podemos chegar nas instituições e agirmos como estamos habituados a agir dentro da igreja. Por quê? Porque cada instituição tem uma regra e normas devem ser seguidas, para que assim façamos tudo com ordem, com decência. Tudo para o bom andamento e maiores possibilidades, maiores portas venham ser abertas para que nós venhamos estar atuando e dando credibilidade a essa função tão linda, tão bela, que é a capelania. Então, como vimos, estamos totalmente amparados por lei e temos o acesso livre a hospitais, a asilos, orfanatos, internações, presídios, todo tipo de entidade militar e particular que seja ambiente de internação coletiva, seja ela de dependente químico, seja ela hospitalar, seja ela prisional, seja ela quartéis militares, seja ela corporação, no caso de bombeiros ou polícia, não importa, seja exército, nós temos acesso por sermos capelão e estamos amparados por lei. E primeiro, nós somos embaixadores do reino, representamos o reino de Deus aqui na terra, somos enviados por Deus para trabalhar em favor do próximo, representando esse grande e incondicional amor. Vamos lá. Artigo 4. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 14 de julho do ano de 2000. Vamos lá. 179 da Independência e 112 da República. Fernando Henrique Cardoso. José Gregory. Geraldo Magela da Cruz Quintão. José Serra, publicado no Diário Oficial de 17 de julho do ano 2000. Espero ter ajudado e vamos assim continuar a próxima aula. Aula de capelania 2.2. Vamos lá? O direito de os pastores darem assistência religiosa aos pacientes internados em hospitais particulares e públicos são assegurados pela Constituição Federal e por lei ordinária. Ficam ainda ressalvados os direitos dos próprios pacientes de receberem visitas que lhes interessem, independente de condição religiosa.
O Brasil é um Estado laico? O que é Estado laico? Sim, o Brasil é um Estado laico. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque muitos têm tido problemas por não conhecer e não respeitar as leis da Constituição que rege esse país. Laico vem do grego laikos e surge a partir do conceito de laicismo, que representa a autonomia de qualquer atividade humana. Ou seja, laico é aquilo que pode se desenvolver sobre as suas próprias regras, sem a interferência de ideias ou ideais alheios. O conceito de laicismo no campo da filosofia é universal, porém fora dela é usada para designar a autonomia de um país perante quaisquer religiões. O significado de Estado laico é, portanto, o Estado que não está submetido a regras de nenhuma religião. Ou seja, o que isso quer dizer? Um país ou nação pode ser considerado laico quando tem uma posição neutra no campo religioso. Isso significa que as decisões do governo podem ser tomadas sem a influência da classe religiosa. Então a gente entende que um tempo, na época do feudalismo, a igreja ela era quem ditava. Por exemplo, quando foi falado isso nas aulas passadas, quando alguém tinha uma enfermidade, logo entendia que ela estava sofrendo por conta de uma influência divina. No caso, a mão de Deus estava sendo pesada sobre a vida dessa pessoa. Passou-se o tempo, entendeu-se que não. Até porque a Bíblia ela não era, vamos entender assim, de fácil acesso para todas as pessoas, uma vez que nem todas as pessoas sabiam ler. Porque quando a gente observa na Bíblia, nós vamos ver isso nas próximas aulas, a gente observa que Ezequias, ele adoeceu. E Isaías foi lá falar para ele que ele ia morrer, porque Deus enviou ele para falar isso e disse ainda para ele que era para ele pôr a casa em ordem. Tá bom. Aí a gente olha um pouco mais à frente, a gente vê que Eliseu, ele faleceu de uma enfermidade. Aí a gente olha mais à frente, a gente vê tantos e tantos e tantos exemplos de pessoas cristãs com enfermidade. Porém, não significa que esta enfermidade seria Deus castigando. Mas, sim, algo desenvolvido geneticamente. Lembrando, tá, que, biblicamente falando, só para reforçar, toda enfermidade ela tem origem no espiritual, porque o homem, quando foi criado, ele vivia eternamente no jardim do Éden, tinha acesso à árvore da vida e não tinha enfermidade. Após desobedecer a restrição dada por Deus de não se alimentar, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ali entrou o pecado no mundo, ele foi colocado, novamente eu quero reforçar isso, foi colocado para fora do jardim do Éden e acabou o quê? Acabou que a enfermidade entrou no mundo e o ser humano passou a morrer e a ficar doente. Então, qualquer enfermidade, ela se origina no pecado. Por quê? Porque quando não tinha pecado, não existia enfermidade. Quando o ser humano não tinha transgredido, né? Então vamos lá. Um Estado laico. Um país ou nação pode ser considerado laico quando tem uma posição neutra no campo religioso. Isso significa que as decisões do governo podem ser tomadas sem a influência da classe religiosa. Um Estado laico caracteriza-se pelo respeito a todas as formas de manifestação religiosa. O país não apoia nem se opõe a nenhuma religião. O que eu estava dizendo a respeito da igreja católica, como ela era a que ditava as regras e como as pessoas não tinham acesso, mas se tinham acesso não entendiam o que estava escrito, então o que eles diziam era a regra. Então eles influenciavam toda
a nação, eles influenciavam todo o planeta a qual eles tinham acesso. O mundo a qual eles estavam envolvidos, eles ditavam como funcionava. Então era aquela questão de teocracia, né? Vamos dizer assim, Deus no controle, no controle do povo, né? No caso, a democracia é o poder do povo ou o governo do povo. A teocracia é Deus no controle do povo. Só que a gente entende nesse campo de teocracia, um dicionário da língua portuguesa vai dizer que é padres é, governando uma região, uma província ou uma localidade em nome de Deus. Então, quando acontece isso, deixa de ser laico, por quê? Porque tem uma religião que todas as outras leis ou qualquer coisa moral que for feita, que for realizada, devem passar pelo crivo desta religião para poder ser colocado em prática. Um exemplo vamos usar o Afeganistão. Lá eles são islâmicos e por ser islâmico, eles não aceitam nem um outro tipo de religião. Então deixa-se de ser um país laico. O Brasil não. O Brasil é um país aberto, onde todas as religiões têm liberdade para poder atuar, para poder ministrar os seus cultos, para poder ministrar os seus rituais. Então, por essa razão, o Brasil é um país laico. Um Estado laico caracteriza-se pelo respeito a todas as formas de manifestação religiosa. O país não apoia nem se opõe a nenhuma religião. Então, ele dá liberdade para que o afro, para que o cristão, para que o umbanda, a quimbanda, para que o kardecista ou qualquer outra religião exerça a sua crença livremente. Trata-se com igualdade e garante ao cidadão o direito de escolher a religião que queira seguir. A condição de igualdade entre as religiões implica em não favorecer pessoas ou grupos ligados a nenhuma religião. O Estado laico deve agir para garantir aos cidadãos a liberdade não apenas religiosa, mas também a liberdade filosófica. É garantido também pelo Estado laico o direito de não professar nenhuma religião, ou seja, ele tem a opção, seja eu ou você, de falarmos eu não creio nem A, nem creio em B. Então eu sou neutro em ambas as partes, sou apenas um ser humano. Sou ateu, no caso, né? É basicamente isso. Mas vamos lá. Estado laico e Estado ateu. O Estado laico é aquele em que as decisões políticas não recebem influência de nenhuma religião. O que não significa que as religiões devam ser extintas. Ao contrário, o Estado laico é justamente aquela nação que respeita todas as religiões. Já o Estado ateu é aquele em que as práticas religiosas são proibidas. Por quê? Por não crer. Por quê? Por não acreditar, proíbem. Estado teocrático. Em oposição ao Estado laico, não está o Estado ateu, e sim o Estado teocrático, conforme eu falei alguns minutos atrás. Nas teocracias, as decisões políticas e jurídicas passam pelas regras da religião oficial adotada. Nos países teocráticos, a religião pode exercer o poder político de forma direta, quando membros do próprio clero têm cargos públicos, ou de forma indireta, quando as decisões dos governantes e juízes não religiosos são controladas pelo clero. Os principais estados teocráticos da atualidade são Irã, islâmico, Israel, judeu, Vaticano, o país sede da Igreja Católica, o Estado laico e Estado confessional. Isso é importante a gente observar, porque, como eu falei, o Irã ele tem as suas regras e toda a lei é baseada dentro do Alcorão. Israel tem a Bíblia hebraica e tudo é regulamentado, baseado dentro da religião. E o Vaticano segue
diretamente os princípios da Igreja Católica. Isso é muito importante. Então, irmão capelão, irmã capelã, espero que essa aula esteja sendo de grande proveito. Estado laico e Estado confessional. O Estado confessional é aquele em que existe uma ou mais religiões oficializadas pelo governo. Existe influência religiosa nas decisões do Estado, mas o poder político é maior. O Estado confessional pode direcionar recursos e ações que privilegiam a religião oficial. Quanto à tolerância em relação às outras religiões, não existe uma regra fixa. O Estado confessional pode tanto proibir outras religiões como aceitá-las. Estado laico, Revolução Francesa. A França se intitula a mãe do laicismo, não dentro da filosofia, e sim como sistema de governo. O Estado laico nasce com a Revolução Francesa e seu lema: liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1790, todos os bens da igreja foram nacionalizados. Em 1801, a igreja passou para a tutela do Estado. Em 1882, com as leis Julius Ferry, o governo determinou que o sistema de ensino público seria laico. Até porque tudo tinha a influência da religião. O ano de 1905 foi quando a França se tornou um Estado laico, separando definitivamente Estado e Igreja e garantindo a liberdade filosófica e religiosa. Em 2004, sob o princípio da laicidade, entra em vigor uma lei que proíbe vestes e símbolos religiosos em qualquer estabelecimento de ensino. Terminamos aqui a aula 2.1 e 2.2. Até a próxima aula. Espero ter ajudado.